Oi, gente, tudo bem? Hoje comecei essa série nova aqui falando pra vocês diretamente da minha cama com a presença do meu filhote. Dá um oi, filhote. Ele é o meu diretor de artes, então ele tá aqui escolhendo como é um jeito melhor de eu falar com vocês. Mas eu vim aqui hoje e eu decidi fazer essa série, né, de comentários. Errei até a palavra, filho. Essa série que fala pra vocês sobre o meu dia lá no instituto. Por que eu tô falando isso pra vocês? Muitas pessoas têm dúvidas de como que funcionam os procedimentos, de como que a gente pode indicar. E aí eu quero contar pra vocês diariamente. Vamos ver se eu consigo, né, fazer aqui todos os dias o vídeo, mas meu diretor vai me ajudar, né, diretor? O diretor vai me ajudar. E aí, eu quero contar pra vocês os detalhes e as dúvidas grandes dos pacientes que estão comigo lá na clínica todos os dias. Bom, gente, então hoje eu atendi algumas pacientes de retorno, algumas pacientes de consulta e algumas pacientes de procedimento, tá? Então, vou trazendo a ordem aqui do que eu lembro pra vocês pra tirar algumas dúvidas, tá? Pra começar, hoje a gente teve um retorno super legal de orelhinha de abano, tá? A paciente fez há 15 dias o tratamento da orelha de abano. Quais eram as dúvidas dela hoje, quando ela retornou após esses 15 dias? Na verdade, ela chegou lá super feliz, resolvida. O bom do procedimento da orelhinha de abano é que é sem cirurgia, rápido, resultado imediato. Então, quando ela saiu há 15 dias atrás, ela já tinha um resultado bem legal. Acontece que durante esses dias, esses primeiros dias, né, fica um pouquinho inchado, a região dolorida. E a dúvida dela é que se aquilo ia persistir por muito tempo. Hoje, quando ela voltou após 15 dias, ela tava só felicidade, tava até de tiarinha. Gente, achei tão legal, porque a paciente que tem vergonha da orelhinha de abano dela, geralmente não usa, né, nada pra trás, assim, que fica aparecendo a orelhinha. E hoje ela foi de tiara, isso me deixou extremamente emocionada, né? Além disso, ela levou um presente pra mim super lindo, então eu quero agradecer muito a Andréia, que esteve lá e me deu esse super presente, tá? Então, sobre o procedimento de orelha de abano, a grande dificuldade de entender um pouquinho é se o procedimento ele é pra sempre ou não, né? Bom, eu falo que na estética quase nada é pra sempre nessa vida, né, gente? Por quê? Mesmo que eu faça uma cirurgia, mesmo que eu tire a minha pele ali, por exemplo, uma blefaroplastia, que a gente vai lá, tira a pele e você diz aí que é pra sempre. Pra sempre não existe. Por quê? Porque principalmente na questão da orelha e de outras regiões de pele que podem causar flacidez, o resultado ele não é para sempre, porque a gente continua envelhecendo, o tempo continua passando, a orelha continua crescendo e tudo mais. Então a gente fala que é um procedimento muito duradouro, tá? Ele é mais para relativamente permanente, mas para sempre a gente não promete nunca isso para ninguém. Até os profissionais que me seguem aqui, que gostam, né, dos conteúdos que eu já coloco hoje no Instagram e no YouTube, algumas coisas assim, já fiquem espertos para quando for indicar esse procedimento, né? Eu tenho muita gente que vem aqui e faz curso comigo, e aí no curso eu já falo, cuidado com o que você vai falar, porque nada é para sempre. Eu costumo até fazer uma relação, por exemplo, de uma prótese de silicone. Quando a gente vai lá e põe o silicone, a gente vai ter a ideia de que é pra sempre. Ok, é pra sempre o produto, mas o procedimento, o resultado final, o resultado estético, ele não é pra sempre. Porque o produto, ele tá ali. Então, ele vai ficar pra sempre. A prótese de silicone, ela vai estar ali pra sempre. Mas o resultado estético não é, né, gente? Pensa, quem colocou silicone aí há mais ou menos uns 8, 10 anos atrás? A prótese, ela tá no mesmo lugar que a gente colocou ou ela deu aquela caidinha? Então, não é pra sempre, gente. Quem faz prótese de silicone, depois de 10 anos, geralmente tem que fazer alguma outra cirurgia reparadora se quiser ter o peito, né, a prótese lá em cima, mais arrebitadinho, então não fica pra sempre. E assim também funcionam com os resultados dos procedimentos estéticos. Então a orelha, a pessoa foi lá, fez, vai durar por muito tempo, mas nada é pra sempre, certo? Então, entendido sobre essa paciente que foi fazer a orelha hoje, ela tinha essa dúvida, questionou, expliquei pra ela e ó, saiu de lá feliz e saltitante com sua tiara, já pra fazer usando rabinho de cavalo. Outra coisa que a gente teve hoje, uma consulta de uma paciente super legal, super animada, super jovem, que nem parecia que tinha a idade que tinha. Chegou lá falando pra mim que tinha 59 anos, que vai fazer 60 daqui uns dias, mas ó,
maior corpão, maior linda. A única coisa que eu percebi que realmente estava precisando de alguns retoques era questão de flacidez. Então, muitas pessoas reclamam que com o passar dos anos sentem o derretimento da face, aqui vai ficando mais caidinho, aqui perde volume, aqui no bulldoguinho vai criando aquele volume aqui embaixo, e isso é uma queixa. A dela, principalmente aqui nessa região de marionete, aquela ruguinha que fica aqui na parte de baixo. Muita gente tem ela emendada aqui com o bigodinho chinês, vem o bigode chinês e desce pra marionete. E aí ela foi lá porque ela queria melhorar essa parte e também a região de pálpebras dela tinha aqui embaixo excesso de pele, flacidez, tanto na pálpebra inferior quanto na pálpebra superior. E aí, quando a gente fez a avaliação, eu falei pra ela que a gente tinha várias técnicas que poderiam melhorar, né? Tanto a questão do derretimento facial quanto a questão da pálpebra. E na questão do derretimento facial, estudando a anatomia do rosto dela, entendendo o que era melhor para ela, eu decidi indicar a escultura facial, tá? A escultura facial onde a gente faz o lifting de temporal para dar aquela levantadinha dos sonhos de todo mundo, né, gente? E também a gente definiu fazer para ela toxina botulínica, um pouquinho de preenchedores com ácido hialurônico depois que a gente fizer a escultura pra gente ter um resultado complementar, e a blefaroplastia que vai ser feito num segundo momento, tanto inferior quanto superior. A gente tem uma técnica lá no instituto que faz a blefaroplastia sem cortes. A gente pode utilizar jato de plasma, a gente pode utilizar o Perfect Skin, que é o peeling, que a gente consegue fazer alguns peelings combinados e a gente consegue tirar, né, esse excesso de pele, porém, nem tudo dá pra gente resolver sem cirurgia. No caso dela, a flacidez já era bem evidente. Então, a gente precisou indicar o quê? A blefaroplastia com cortes mesmo, tirar o excesso de pele tanto superior quanto inferior. Ela saiu de lá super feliz e satisfeita, o que eu acho que é mais importante. Outra dica pra quem me segue aqui, que é profissional, tá? E também pros pacientes. O que eu sempre falo pros meus pacientes quando eu estou fazendo uma consulta? Eu preciso encaixar exatamente qual é a expectativa do meu paciente junto com o procedimento que eu vou indicar para ele. Porque se a gente não conseguir linkar isso exatamente igual, a gente vai ter uma indicação errada do procedimento e muitas vezes o paciente, né, que faz o procedimento, ele sai de lá triste, infeliz. E aí a gente que é profissional também fica infeliz, porque percebeu que não conseguiu atingir a expectativa do paciente. Então eu gosto de conversar muito com o meu paciente antes de fazer o procedimento. Entender o que ele espera. Ele espera uma melhora de 100% do que eu posso oferecer para ele. Neste caso, por exemplo, da blefaroplastia, eu conversei com ela. Você quer só uma melhora ou você quer que melhore muito? Você quer ver no espelho e falar: o melhor resultado que eu podia ter, eu tive. E aí, se essa é a resposta dela, a gente precisa fazer o quê? A cirúrgica, porque no caso dela já era bem evidente a flacidez, já era bem necessário a gente tirar realmente aquele excesso de pele. Então, se eu indicasse para ela um procedimento que a gente tivesse apenas ali 30%, 40% de melhora, com certeza ela não ficaria feliz. E é isso que acontece muito quando alguns profissionais indicam, por exemplo, bioestimuladores de colágeno, quando na verdade a pessoa precisa de volume ou precisa dar aquela sustentada, aquela levantada na face. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala: eu fiz um bioestimulador, hidroxiapatita, ácido polilático ou até mesmo ultrassom microfocado, que são procedimentos maravilhosos para estimular colágeno. Mas o profissional não explicou de uma maneira que ela pudesse entender que os bioestimuladores de colágeno, eles vão melhorar a firmeza de pele, tonicidade, mas eles não têm a capacidade de dar aquela levantada, é impossível. E aí o paciente chega depois e fala assim: eu fiz ultrassom microfocado, mas eu não gostei do resultado, achei que não vi diferença nenhuma. Por quê? Porque a diferença que foi feito para ela naquele dia não era uma diferença que seja totalmente importante, tá? A pessoa até fala: eu senti uma melhora na minha pele, mas eu achava que ia dar aquela levantada. E não dá, gente, porque não é a indicação daquele procedimento. Então, mais importante de tudo, fazer esse link e entender qual a expectativa do paciente com qual o procedimento que deve ser indicado na consulta. Então, é muito importante conversar, certo? Bom, outras coisas que eu tive hoje lá no consultório foram alguns problemas burocráticos, né? Que quem tem clínica sabe que sempre eu falo que, gente, mais difícil do que
aplicar produtos, procedimentos, do que fazer o procedimento é gerenciar uma clínica de estética, tá? Complicado, um monte de profissional, um monte de procedimento, um monte de paciente e a gente tem que resolver tudo isso. Claro que eu tenho lá no meu instituto o meu marido que me ajuda muito, né? Que hoje ele tá toda essa parte. Eu tenho outros profissionais que me ajudam muito, outras pessoas que trabalham no financeiro, no marketing, na recepção, enfim, na consultoria. E isso me ajuda muito, mas acaba tomando muito nosso tempo essa parte burocrática. Então depois eu faço um vídeo pra vocês contando as burocracias que a gente vive quando a gente é profissional, que a gente é dono da nossa própria clínica. Gente, acho que por hoje só. Amanhã eu venho e conto mais um pouquinho pra vocês do dia que eu passei, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.